Imagina você e seus amigos de boa e do nada caem bem no meio de uma treta entre os dois maiores ícones do terror. De um lado, um cara sarcástico que mata através dos sonhos, e o outro, um brucutu com uma máscara de Rock'n'Roll que amassa você como se fosse um papel. Pois é, essa é basicamente a premissa de Fred vs Jason, um filme lançado no início dos anos 2000 que já podemos considerar um clássico slasher. O filme foi dirigido por Ronnie Wu, que também dirigiu A Noiva de Chuck, que um dia eu vou trazer aqui pro canal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cinema em Casa, e no Reassistindo o filme de hoje vamos falar sobre esse crossover mais louco do cinema. Mas um detalhe, esse vídeo é um remake daquele que eu fiz lá no comecinho do canal. Sabe quando você ainda tá meio travado, tentando achar o seu estilo? Então, eu acho que Fred vs Jason merecia um vídeo melhor do que aquele que eu fiz na época. Mas vocês já sabem como funciona aqui no Reassistindo. Já prepare o seu lanche, fique confortável, deixa o like e se inscreve no canal, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Então bora acompanhar a Lori e sua turminha do barulho tentando sobreviver a essa treta entre o Fred e o Jason. Freddy vs. Jason. O filme começa com o Fred afiando as suas lâminas e narrando um pouco da sua história. O retalhador de Springwood. Era assim que me chamava. Enquanto isso, ele ataca essa criança e depois fala que seu reinado foi lendário. Enquanto ele narra, a câmera foca nos olhos do Fred. E eu admito que quando assisti essa cena pela primeira vez, eu fiquei cheio de medo. E vamos ser sinceros, essa cena focada nos olhos dele dá um pequeno incômodo. Enquanto ele continua falando, a gente vê cenas dos filmes anteriores mostrando como ele era assustador e perigoso, até as pessoas descobrirem como derrotá-lo e com o tempo esquecê-lo. Eu não posso voltar se ninguém se lembra de mim. Eu não posso voltar se ninguém tem medo. Até que ele foi aos confins do inferno e achou ele, a besta enjaulada com uma máscara de rock, Jason Voorhees. Mas antes de qualquer coisa, o Jason precisa ter sua primeira vítima, que é a nossa querida Heather. Ela foi pro lago e está esperando seu namorado, até que ela mostra os peitos gratuitamente pra todo mundo ver. E antes que você pergunte, nossa Graça, por que você censurou os peitos dela? Eu acho que é meio óbvio, né? Se eu deixar a amostra, o YouTube derruba o vídeo, seu tarado. Depois da Heather ter mostrado o peito gratuitamente pra todo mundo, ela tirou a roupa e resolveu pular no lago. E assim, vamos ser sinceros aqui, essa água deve estar extremamente gelada e mesmo assim ela vai e pula. Após ela ter pulado no lago, ela começa a ter uma sensação meio estranha, como se estivesse sendo observada. Então ela resolve sair do lago desesperada e quando pega a sua blusa, a gente só escuta ele chegando. Então ela começa a correr pra floresta e obviamente ela vai cair. E eu juro que eu queria entender porque todo filme de terror, ainda mais filme de terror slash, quando a pessoa começa a correr, ela simplesmente cai do nada. E tipo, isso é um grande clichê? É, mas tem o seu charme. Depois ela levanta e tudo estava calmo e tranquilo, até ele aparecer enfiando um facão no meio da barriga dela, atravessando a árvore. Nesse momento, o Jason pensa até ir embora, depois de ter matado mais uma pessoa aleatória na sua vida, até que sua doce mãe Pamela aparece como vivaça, falando que o Jason precisa acordar e fala que ele precisa ir até Elm Street para dar um jeito nas crianças que estão sendo mais por lá. Mas aí a gente vê que na verdade a Pamela era o Fred disfarçado. Jason chega em Elm Street, mas a pergunta que fica é, Crystal Lake e Elm Street ficam perto uma da outra? E outra, como ninguém viu um cara de 1,90 andando por aí com um facão e uma máscara de rock? Impossível ninguém ter visto esse gigante brucutu no meio da rua. Mas eu acho que eu tô querendo buscar muita lógica em filmes de terror, né? Então vamos só seguir. Estamos na casa 1428, a casa do Primeira Hora do Pesadelo. E é muito legal eles utilizarem essa casa no início desse filme. Dentro da casa a gente conhece as nossas personagens, a Gibby, a Kia e a nossa final girl, Lori. E elas estão tendo uma conversa sobre Casar, transar, uma... conversa de adolescentes, né? Quem nunca conversou sobre isso aí? Gibby começa a fumar perto da janela, até que as luzes começam a piscar, então a Lori resolve pegar umas velas enquanto a Gibby resolve comprar mais bebidas. Trey e Blake chegam na casa e já podemos ver que o Trey é o otário da turma. E a Lori não gosta muito disso e reclama com a Kia. A Kia fala que a Lori precisa relaxar um pouco e se envolver com outras pessoas, mas a Lori fala que ele não é o tipo dela. A Kia até rebate dizendo que ninguém vai superar o primeiro amor dela, mas que ela precisa esquecer o Will, já que ele foi embora sem nem se despedir dela. Ela até fala que o Blake é uma gracinha, mas a gente vê que não é muito bem isso não. Enquanto isso, Trey e Gibby estão ali dançando e começando a ficar com fogo no c... Então a Gibby fala que vai fazer uma pequena massagem no Trey. Eu acho que eu nem preciso dizer o que vai acontecer com eles, né? Já viu, né? Depois que os nossos pombinhos terminaram de fazer suas brincadeiras, a Gibby foi tomar o seu banho. Enquanto o Trey fica ali jogado na cama, ele vai tomar uma bebida até que ele olha pra trás e simplesmente o Jason misteriosamente brotou na frente dele. Oi, meu chapa. Então o Jason resolve brincar de pula pirata com o Trey. E não satisfeito, o Jason dobra a
cama como se estivesse dobrando um papel. Durante o banho, a Gibby acaba escutando um barulho estranho e chama pelo Blake, mas ninguém responde. E quando ela resolve sair, acaba pisando numa poça de sangue. O que me surpreende ela não ter visto isso antes, assim que ela saiu do boxe, já que tem um momento que ela olha pra baixo. Então todo mundo sai correndo da casa e eles batem de frente com um policial. Precisamos de alguma ajuda? O xerife Williams com outros policiais estão olhando a casa até que um deles começa a relembrar os acontecimentos que já aconteceram nessa casa. Só pode ser ele, não é? É o Fred Krueger. Então ele acaba citando o nome do Fred, então o xerife fala que esse nome não pode ser nomeado em voz alta, mas podemos perceber que ali no fundo a Lori acabou escutando. Eu acho legal essa parte do xerife falando que não pode falar o nome dele em voz alta. Mesmo o pessoal fazendo de tudo para esquecê-lo, o Fred continua em torno da casa da rua Elm e ele praticamente virou uma lenda urbana, que se você citar o nome dele, as coisas vão começar a dar ruim. Pelo menos eu interpreto dessa maneira. Estamos na delegacia e o xerife Williams fala para todos esquecerem o que aconteceu. Os outros vão embora enquanto a Lori fica lá na delegacia. Então ela fica ali tentando lembrar um nome que escutou os policiais falando, até que ela consegue se lembrar. Fred. E assim que ela fala o nome dele, todo mundo que estava na delegacia sumiu. Então a Lori começa a andar procurando por alguém até que ela encontra uma criança no chão. E quando ela se vira, ela tá com os olhos cortados. E podemos ver que é a mesma criança do início do filme. Então a criança fala o nome do Fred e avisa que ele está chegando. Então a Lori volta a ficar em frente à sua casa e vê umas crianças brincando e cantando uma música estranha. Até que ela olha pro lado. Estamos na casa do Blake, e aqui ele tá todo revoltado por ter visto seu amigo morto e tá querendo vingança. O pai dele aparece questionando o Blake e ele simplesmente dá um fora no pai dele. Se fosse eu falando desse jeito com minha mãe, com certeza eu teria parado no hospital. E nesse momento o Blake começa a falar que vai pegar o Fred. E lá ele, rapaz. Mas aí ele começa a escutar uns barulhos estranhos. Então, misteriosamente, uma cabra aparece na frente dele, então o Fred aparece e tenta matar o Blake com a sua sombra. Mas não deu muito certo. Nesse início de filme, o Fred tá bem fraco, como ele mesmo fala. Não estou forte o suficiente ainda, mas logo estarei. Até lá, vou deixar o Jason se divertir. Coitado, ele nem sabe que vai se arrepender disso depois. O Blake acorda com o seu pai do lado e ele acaba perdendo a cabeça, literalmente. Então o Jason aparece e você já sabe. Depois dessa cena, vamos para o Hospital Psiquiátrico West Hills, que aparece pela primeira vez em A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos. Então conhecemos o Will e o Mark. O Will é aquele par romântico que a Lori falou lá no início do filme. E o Mark é aquele personagem maluco das ideias que explica algumas coisas que tá acontecendo no filme pro público entender. O Will acaba vendo uma reportagem que estavam passando na TV sobre uma morte que aconteceu na casa da Lori. E ele começa a ficar preocupado, mas os médicos são meios filhos da mãe e cagam e andam pra ele. Então a cena corta e podemos ver os dois dentro do quarto conversando e o Mark falando que sente falta da sua família. Até que ele questiona o Will se ele realmente viu o pai da Lori matando a mãe dela. Então o Will fala que não importa o que os médicos digam, ele sabe o que viu e a única coisa que ele tá se preocupando no momento é saber se a Lori está bem ou não. Então, como o Mark é um ótimo amigo, ele resolve bancar o maluco na frente do guarda, só para conseguir pegar as chaves dele. Eles até conseguem sair bem fácil, na verdade, desse hospital. Segurança pra quê, né? Não existe. Depois dessa cena, a Lori tá no colégio e não importa o trauma que você tomou, o importante é você ir pra escola estudar. O Blake tá morto também. Nossa, Gibby, ótima notícia pra você trazer pra sua amiga que acabou de ver uma pessoa morta na casa dela. Você é uma excelente amiga, né? Inimigo, pra que se tem você, né? Depois dessa conversa, a Lori e aqui estão conversando até que o nosso querido nerd Charlie aparece e tenta ser aquele ombro amigo pra Lori. Mas aqui vê tudo isso e resolve dar um fora nele. Acalme seus hormônios e desista de uma vez dessa história, tá bom? O nosso trio ternura se junta e a Lori começa a falar que teve uns pesadelos estranhos e começa a citar que viu uma pessoa dentro deles. Tava muito queimada, então na mão esquerda ele tinha não, aqueles calma. dedos de navalhas. Então o Mark aparece e começa a cantar a música do Fred. Ótima ideia, hein, Mark? Continua cantando a música do Fred para todo mundo começar a se perguntar quem é Fred. Ideia brilhante, Mark. Parabéns, você é genial. O Mark consegue deixar a Lori mais assustada do que ela já estava antes. Só que uma coisa que me incomoda dentro dessa cena é que a Kia e a Gibby não fazem nada. Tanto que o Mark chega perto da Lori e a Kia só bota a mão no ombro dele e deixa ele falar um monte de coisa pra Lori. Nesse momento, você como melhor amigo da pessoa, tinha que dar logo um soco na cara da pessoa ou então chegar de voador pra tirar essa pessoa de perto. Olha, Lori, eu acho que você tem que começar a rever as suas amigas. Diferente do Will, né? Que apareceu logo depois e pede pro Mark parar com essa maluquice. E aqui temos o primeiro reencontro entre os dois, só que a Lori simplesmente apaga do nada.
Provavelmente isso aconteceu porque ela não dormiu em nenhum momento, então o corpo dela foi lá e desligou. A cena corta e estamos na máquina do mistério. Eles estão conversando sobre o que está acontecendo, então Will se pergunta como a Lori ainda não morreu, então o Mark fala que o Fred pode estar fraco. Mas como o Mark acabou espalhando o nome do Fred pelo colégio todo, agora todo mundo sabe quem é o Fred, então ele vai acabar ganhando mais força por causa disso. Parabéns, Mark, você ferrou o plano da cidade e agora todo mundo vai morrer por sua causa. O Mark acaba falando para o Will que eles precisam sair de lá o quanto antes. O Will fala que não pode ir embora antes de saber se a Lori tá bem ou não. Vale a pena morrer por ela? Olha, Mark, eu entendo Will. Com certeza ia valer a pena morrer por ela. Estamos no meio de uma festa em um milharal. E vocês já sabem, quando tem um milharal é porque vai dar merda. É claro que nessa festa vai ter um monte de adolescentes dinâmicos bebendo muito álcool, usando muito pó e parecendo um bando de cachorro no cio. Will acaba chegando na festa e encontra a Lori novamente. Então ele explica por que andou sumido por muito tempo. Eu tava num hospital psiquiátrico. O Mark estava lá comigo, outros garotos também. Will fala que viu uma notícia sobre uma morte que aconteceu na casa dela, e ele fala que precisava saber se ela estava bem, até que a Lori fala que não sabe o que estava acontecendo porque não viu nada e a polícia está agindo de forma estranha, como se eles soubessem de alguma coisa. E de fato, eles sabem, só não vão falar nada. A gente corta pra Gibby e ela tá mais pra lá do que pra cá, e ela começa a ver o Trey andando no meio do mato. E mesmo morto, ele continua humilhando a garota. Eu estou morto há um dia e você com essa cara de boba? A mesma Gibby de sempre. E ela, mesmo sem acreditar, vai atrás dele. Olha, eu sinceramente nunca vou entender esse tipo de coisa. Ela chama pelo Trey, mas quem aparece nas sombras é ele mesma. Eu acho que eu nem preciso dizer que ela tá dormindo, né? Ela continua correndo, mas dá de cara com o Fred. A Gibby pergunta se ele matou o Trey, e ele fala que ela não precisa se preocupar com um garotinho de recados. E ela acaba caindo em cima de um armário. Enquanto a Gibby tá tentando resolver essa situação, esse otário, babaca, resolve se aproveitar dela. Mas ele não vive por muito tempo. Relaxa que ele já vai morrer. Ela tá escondida dentro do armário e tudo fica em silêncio. Tudo parecia tranquilo, até que o Fred aparece pronto pra matar ela. Mas a Gibby morre antes dele matar ela, e ela some. Aí voltamos para o mundo real e vemos que o Jason matou ela e o maluco lá que queria fazer, bom, vocês sabem o que com ela. E nesse momento a gente vê o Fred puto da vida com o Jason e fica se lamentando porque não matou ela. Se bem que ele não matou ninguém até agora, né? É minha! 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 Depois dessa cena, estamos vendo esses dois malucos usando drogas, até que o Jason da Proerge aparece, então eles ficam zombando dele. O que é isso, monstrinho? Isso é uma balada! Até que ele perde a paciência e faz aquilo que ele sabe fazer de melhor, matar todo mundo. Agora deu caralho mesmo, viu? Tá fudido, meu parceiro. Não brincou com a pessoa errada. O Nhonho começa a correr pela sua vida e nem é brincadeira, ele corre bastante. Mas como o Jason tem uma mira de sniper, ele simplesmente joga o facão em linha reta e acaba atravessando o peito dele. É sério, eu queria entender como que o Jason conseguiu jogar esse facão em linha reta. É impossível fazer isso. Então o Jason aparece na frente de todo mundo e o caos começa. Todo mundo sai correndo até que algumas pessoas passam na frente do Jason e ele começa a passar o facão em todo mundo. E dá pra ver claramente que algumas nem pega, né? Esse aqui morreu de desgosto, né? Porque o Jason nem acertou ele. O Will, que bancou o Uber e ganhou 5 estrelas depois por deixar todo mundo em casa, ele fica sozinho com a Lori e eles começam a conversar. E ele conta porque foi parar no hospital psiquiátrico. É porque eu vi o seu pai matando a sua mãe. Nossa, Will, ótimo jeito de você falar pra pessoa que você ama que viu o pai dela matando a mãe dela. Parabéns, Will. A garota nem tá com trauma suficiente, né? E aqui temos o famoso flashback. Aqui o Will tá entrando no quarto dela, como sempre fez. Esse tipo de coisa nunca iria funcionar no Brasil, mas tudo bem. Mas a Lori não estava lá. E aí que eu te pergunto, como que você vai na casa da pessoa escondida e ela não tá lá? Vai entender esse tipo de coisa, né? E por causa disso, ele acaba vendo o pai dela matando a mãe dela com uma faca. E do nada o pai dela aparece pedindo pra Lori sair do carro. O Will fala que ela não pode confiar no seu pai, até que o Will fala que foi o pai dela que internou ele no hospital psiquiátrico. O cara fica com raiva e vai pra cima do Will e começa a enforcá-lo. Até que a Lori pede para o seu pai parar, como ele não para, ela sai correndo pra dentro de casa. E o pai vai atrás. Lori! Lori! Depois que ela entra dentro de casa, a Lori pergunta pro seu pai se a mãe dela realmente morreu num acidente de carro. E ele fala que sim, mas é aquele sim meio duvidoso. Ela continua questionando ele, mas ele fica tentando mudar e desviar do assunto. Nesse momento, o pai dela começa a falar que todos estão chateados e dá a ideia de que ela precisa dormir tomando esses comprimidos. Então a Lori corre pro seu quarto e se tranca, mas ela acaba fugindo e encontra com o Will no meio do caminho.
tudo bem, sou eu. Espera aí, ele ficou ali esse tempo todo esperando pra ver se ela ia aparecer? E se ela não tivesse aparecido, ele ainda ia continuar ali? Eu não sei como seu pai... Bom, eles estão na van conversando e o Will fala que não sabe como o pai dela está envolvido nessa situação, mas comenta que o Mark estava certo de tudo, e isso tem a ver com o Fred. A Lori até pergunta o que eles devem fazer, e o Will fala que eles têm que pegar o Mark porque ele sabe o que fazer. Falando no Mark, ele está revirando algumas coisas, até que ele acha uma foto dele com o seu irmão. Ele começa a falar que sente a sua falta, mas ele começa a escutar uma voz estranha e vai verificar. Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Conselho do Dia. Se por acaso vocês escutarem algum barulho estranho na sua casa, não irá verificar, provavelmente terá um assassino, um bicho ou alguma coisa sobrenatural ali para te matar. Então vá para seu quarto, tranque sua porta e chame a polícia e não diga que você viu um fantasma, porque eles não vão acreditar. Bom, esse é o Conselho do Dia, até a próxima. Só que o nosso querido Mark não seguiu os conselhos do He-Man, então ele foi verificar, e quando ele entra no banheiro, não tinha nada demais. Então ele resolve tomar o seu remédio para não dormir, mas quando ele menos esperava, o Fred aparece. O Mark acaba perdendo o seu remédio, então ele olha para um lado e vê a banheira cheia de suco de groselha, até que seu irmão simplesmente aparece ali do nada. Mas a gente sabe que é o Fred disfarçado. Então o Fred ele resolve desabafar com o Mark e começa a falar que está indignado por ter sido esquecido e tá com raiva do Fred porque ele tá matando todo mundo por aí. Ok, Fred, isso acaba sendo culpa sua, até porque você trouxe o Jason de volta à vida e falou, vai pra Elm Street e mata geral. E ele tá fazendo o que você pediu. Ele tem toda a razão. Nesse momento, a nossa dupla dinâmica chega na casa do Mark e encontra ele dormindo, e tentam chamar ele de qualquer jeito, mas ele não escuta. Então o Fred chega pra ele e fala que ele tem que mandar um recadinho pessoal, mas o Mark não tá muito afim de fazer isso, então o Fred falou que já que ele não vai fazer por bem, então ele vai fazer por mal, e começa a escrever nas costas do cara. Aí no mundo real, as costas dele começam a pegar fogo, e ele começa a flutuar pelo quarto. Mas como o Fred não ficou satisfeito, ele vai lá e arranha a cara dele, e acaba matando o Mark de vez. Leve um recadinho para mim, certo? O Fred voltou. Essa morte do Mark, para mim, é uma das melhores mortes do filme, até porque mostra bem como funcionam os poderes do Fred durante os sonhos, e como isso afeta a pessoa na vida real. O nosso clube dos 5 se reuniu e eles estão conversando sobre fugir dali, mas o Will fala que, mesmo indo embora, o Fred pode pegar eles em qualquer lugar, até porque se eles dormirem igual a Lori ali no fundo, eles vão acabar morrendo, e se eles continuarem acordados, eles também vão morrer. Ou seja, tá todo mundo fudido, até que o policial Scott aparece do nada e explica quem é o cara da máscara de rock. Então ele começa a falar um pouco da origem do Jason. Num acampamento em Crystal Lake em 1957, quando tinha 11 anos. Os monitores não estavam cuidando dele. Depois cometeram o erro de matar a sua mãe. Só que nessa pequena conversa, o Will acabou desvendando o plano do Fred. Sabia se o Fred trouxe o Jason de volta? Porque ele mesmo estava fraco demais para vir atrás de nós. Então ele usou o Jason. Ele sabia que íamos pensar que foi ele e estaríamos espalhando medo de novo. E agora isso tá funcionando. É como se ele não pudesse deter o Jason. Nossa, Will, eu tenho que te dar os parabéns. Se você não fala esse tipo de coisa, nunca ia passar pela minha cabeça que o Fred usou o Jason para matar os outros, para os outros acharem que o Fred retornou. Nossa, cara, nem parece que o filme tá falando isso desde quando ele começou. Enquanto isso, a Lori tá parecendo mais morta do que viva nesse momento. Enquanto ela tá nessa luta pra não dormir, ela acaba escutando o que o pessoal tá conversando. Mas aí o pessoal começa a falar umas coisas meio estranhas, tipo fazer um sacrifício para o Fred. Rapaz, tá certo isso? Olha, todo mundo sabe quem é a verdadeira virgem aqui. Kia! Nossa, com uma amiga dessa nem precisa de inimigo, né? Então eles resolvem amarrar ela e eu acho que nem preciso dizer que isso aqui já é um sonho. Tanto que o pai dela aparece do nada, misteriosamente ele aparece e simplesmente dá um beijo na própria filha. Mas que porra é essa? Depois disso, o Will acaba comentando que ele e o Mark não sonhavam mais, porque eles tomavam hipnocil, que é um remédio para anular os sonhos. Então a Lori tem a grande ideia de pegar vários remédios para eles tomarem, e pergunta se o Will pode levá-los até o West Hills. Mas eu acho que depois do Will e o Mark terem fugidos, eu acredito que eles não vão entrar tão facilmente. Eles entraram. Então tá, né? Nesse momento você pode estar se perguntando, não tem nenhum segurança nesse hospital? Sim, até tem. O filme até mostra que tem um segurança, mas ele só viu as informações que alguma coisa deu errado e ele cagou e andou pra isso. Brincadeira, na verdade ele aparece sim depois, mas o Jason mata ele. Coitado, só serviu pra morrer pro Jason. Então eles têm a grande ideia de se separar. Óbvio, né? Todo filme de terror tem que ter um grupo separado. Acho que você já imagina a merda que isso vai dar. Então eles estão andando por aí e o nosso maconheiro resolve dar aquela fumadinha de leve. A
nossa turminha tá na ala D, onde ficam as pessoas que não conseguem parar de sonhar. E olhando essa cena dá até pena dessas pessoas. Imagina você ter que parar de sonhar para sobreviver e ter que ficar desse jeito pra sempre. Enquanto o maconheiro tá lá curtindo a sua vibe, do nada aparece isso. Oh, não, Não. Sim, isso mesmo que você tá vendo. O Fred aparece com uma lagarta puxando um baseado. Eu vou falar o que sobre essa cena? A única coisa que eu posso dizer é que essa cena é genial. O maconheiro vai atrás do nosso lagartão e entra na sala dos pacientes. Até que eles falam sobre o hipnocil e mostram pra ele aonde estava. Mas pelo menos ele é sensato e fala que não pode jogar fora, já que eles precisam desse remédio. Até que ele começa a sentir uma gosma caindo em cima dele, até que olha pra cima e o nosso querido lagartão ataca ele e tá tentando fazer uma garganta profunda nele. O Scott e o Charlie voltam pra sala até que eles acham o maconheiro jogando os remédios fora. Até que do nada o Jason aparece e tenta matar eles. Mas ele acaba errando. Mas não é o Choquinho que vai matar o Jason. Bom, eu não posso falar muito do policial Scott, né? O Jason não queria toda essa energia pra ele, então ele resolveu compartilhar com ele. Depois disso começa uma correria. Nosso trio ternura encontra o maconheiro que estava possuído pelo Fred e ele pega os tranquilizantes para parar o Jason. Então ele injeta os tranquilizantes no Jason, mas o Jason resolve brincar de Fruit Ninja e fatia ele em dois. Só que logo em seguida ele acaba dormindo. Finalmente chegamos em uma das melhores cenas desse filme, e eu tô dizendo isso devido a toda a atmosfera que essa cena tem. O primeiro cara a cara entre Fred e o Jason. O Fred aparece logo em seguida falando que vai acabar com essa brincadeira. Então ele vai pra cima do Jason, que não está pra brincadeira, e passa logo o facão e arranca o braço dele. Logo em seguida ele arranca o outro braço. Só que aí a gente lembra que o Jason tá no mundo dos sonhos, né? O Fred volta com seus braços e tira o facão dele e começa a espancar o Jason na base da porrada. Até que o Fred resolve brincar de ping-pong com o Jason. Não satisfeito, o Fred imita o Magneto e joga esse negócio em cima do Jason. O Fred foi olhar se o Jason já tinha morrido, mas ele tava como? Tava vivaço. Por que você não quer morrer? Fred, o nome do filme é Fred vs Jason, não Fred vs Laurie. Eu acho que isso já é muito explicativo. O Jason levanta puto da vida, cansado dessa brincadeira toda, pega o Fred e joga pra longe, que acaba batendo em alguns canos que começa a encher o local de água. Nesse momento acontece algo que achei interessante. O cenário sai desse vermelho e vai para esse verde, dando a entender que o Fred perdeu o controle da situação e o Jason meio que assumiu o controle. Isso pode ser uma loucura da minha parte, mas eu interpretei dessa maneira. Então o Jason vai para cima do Fred, só que ele para, e o Fred fica meio surpreso com isso. Então quer dizer que um ser quase imortal tem medo de alguma coisa. Tá bom, vamos lá. Eu entendi o filme querer passar essa ideia de que o Jason também tem medo de alguma coisa, até porque ele morreu afogado. Mas assim, isso não faz o menor sentido, até porque em nenhum momento da franquia Sexta-feira 13 mostra que o Jason de fato tem medo de água. Pelo contrário, tem várias cenas dele matando alguém dentro da água ou até morrendo dentro da água. Ele tem contato com a água o tempo todo na franquia Sexta-feira 13. Então isso meio que não faz muito sentido. Então o Fred, vendo tudo isso, aproveita o momento, estoura todos os canos, acaba molhando o Jason e ele vira uma criança. Eu sei, você pode estar com uma cara de tipo, como assim ele virou uma criança? Relaxa, isso não é a primeira vez que acontece. Isso talvez possa até ser uma referência a Sexta-feira 13 parte 8, que no final do filme o Jason vira uma criança. Não me pergunte por que ele virou criança naquele filme, eu não consegui entender isso até hoje. Nossa turminha tá levando o Jason para Crystal Lake, já que lá é o lugar dele, e a Laurie tem a ideia de trazer o Fred para o mundo real para o Jason acabar tendo uma vantagem. A Laurie toma um tranquilizante e dorme ao lado do Jason. Ela aparece no acampamento Crystal Lake no dia que o Jason se afogou, e ela já vê um monte de criança correndo e zoando o pequeno Jason. O pequeno Jason cai no lago e a Laurie corre para ajudar, mas ela acaba se assustando com a cara do Jason. Mesmo assim, ela tenta salvar ele, mas o Fred não deixa e tenta afogar o Jason. Enquanto no mundo real, o Jason de fato começa a se afogar também. Então a Kia tenta fazer uma respiração boca a boca no Jason, mas quando a Kia vai fazer o procedimento, o Jason acaba tendo um espasmo e acerta o braço do Charlie, que atira no vidro e faz o Will perder o controle da van e o Jason sai voando. Então o Fred acaba olhando pra Laurie igual um demônio e o cenário fica tudo vermelho. E o Fred sai da água igual um foguete e depois dá esse foco no Fred, mostrando ele mais monstruoso que o normal. E vamos ser sinceros aqui, o Fred desse jeito tá foda pra caralho. O relógio da Laurie até toca, só que ninguém consegue acordar ela. Então o Fred faz ela voltar pra casa da rua Elm. E a Laurie acaba vendo seu pai com uma faca, mas descobrimos que na verdade quem matou a mãe dela não foi o pai, e sim o Fred. Mas vamos ser sinceros aqui, eu acho que isso já era meio óbvio, né?
Acho que todo mundo já imaginava isso. Voltando pro acampamento, o pessoal tá tentando acordar a Lori de toda forma, até que o Charlie aqui está olhando a janela e o Jason tá chegando. E não demora muito, porque ele chega estourando a porta. O Jason acaba acertando um Will de raspão e ele tira a Lori dali. Enquanto o Charlie aqui tentam impedir ele. Aqui pega um ferro e começa a bater no Jason sem parar, até que ele perde a paciência e dá um tapa que faz ela voar pra longe. O Charlie tenta enfiar essa lança no Jason, só que ele faz a mesma coisa que fez com a Kia, deu um tapa nele e ele saiu voando. Só que dessa vez o Charlie resolveu fazer o cosplay de Dean Winchester de Supernatural. Antes eu tinha falado que o Will estava carregando a Lori, certo? Então, o lerdão deixou a mão dela cair no meio do fogo. Então lá no mundo dos sonhos, ela sente a mão dela queimar e é nesse momento que ela pega o Fred e puxa pro mundo real. E aqui, o Fred e o Jason se encontram no mundo real e temos o segundo round entre os dois. Round 2. Fight. A Kia encontra o Will e a Lori no meio do caminho, mas o Fred aparece. Mas a Kia chama a atenção dele, então ela começa a insultar ele. E vamos falar dessas espátulas de manteiga. Tá tentando compensar alguma coisa? Até que o Jason aparece e ela vai de Vasco. O Will tenta convencer a Lori de ir embora, mas como ela é a nossa Final Girl, ela tem que dar um jeito de resolver essa situação toda. Enquanto isso, o Fred tá tentando parar o Jason de qualquer jeito, mas a pergunta que fica é, desde quando o Fred sabe lutar desse jeito? Até porque no mundo real, quem deveria ter a vantagem era o Jason. Enquanto os dois estão caindo na porrada e se matando, a Lori resolveu tacar fogo no lugar pra matar os dois de uma vez. Então ela volta, joga fogo na ponte e joga fogo nos barris. E tudo explode e os dois saem voando. Eles gostam de voar nesse filme, né? Depois disso, Will e Lori estão ali felizes comemorando por tudo ter acabado. Mas até que o Fred aparece como vivaço. Alguém consegue me explicar como ele ainda tá vivo? Até onde eu sei, ele tá no mundo real, não no mundo dos sonhos. Então, quando o Fred vai matar os dois, o braço dele simplesmente atravessa o peito dele. E podemos ver que foi o Jason que fez isso. Então a Lori lembra que a nossa Final Girl pega o facão do Jason e corta a cabeça do Fred, matando ele de vez. Bem-vindo ao meu mundo, idiota! Depois disso, ela devolve o facão pro Jason, que volta a descansar em Crystal Lake. Will e Lori vão embora e finalmente vão poder descansar depois dessa confusão toda. Você acha que o filme acabou, né? Não, relaxa que ainda tem essa cena. Isso mesmo, o Jason tá como? Ele tá vivaço! E tá carregando a cabeça do Fred, até que ele simplesmente quebra a quarta parede e dá essa piscada pra tela. É isso, meus amigos, esse foi o remake do Reassistindo Fred vs Jason. E eu continuo com uma opinião bem parecida com o vídeo original. Fred vs Jason continua sendo um filme muito divertido até nos dias de hoje. E tem tudo o que a gente gostaria de ver. Os dois maiores ícones do terror caindo na porrada, aparecendo o tempo todo no filme e matando todo mundo que vê pela frente. Por mais que o Jason tenha matado mais gente nesse filme do que o Fred. Esse filme consegue respeitar muito bem o que foi criado em Sexta-feira 13 e Na Hora do Pesadelo. Quero dizer, retirando aquela parte que o Jason tem medo de água e o roteiro muitas das vezes puxando pro lado do Fred, ele consegue respeitar muito bem as duas franquias. Esse filme tem até uns personagens legais. A Final Girl desse filme, que é a Lori, eu acho que consegue entrar ali no top 10 ou no top 5 de Final Girls das duas franquias. Eu acho ela uma Final Girl boa, não acho ela ruim não. Infelizmente nunca tivemos uma continuação de Fred vs Jason. Tinha até planos para ter uma continuação que seria Fred vs Jason vs Ash. Sim, ou aquele Ash de Evil Dead. Imagina esses três no mesmo filme. Se esse aqui já foi loucura, imagine o segundo. Isso não aconteceu nos cinemas, mas rolou nos quadrinhos. Fred vs Jason ia ter um final alternativo, onde os dois iriam pro inferno e o Pinhead ia aparecer na frente deles. Sim, aquele mesmo de Hellraiser. Enfim, Fred vs Jason continua sendo um filme muito divertido e vale a pena você assistir pela primeira vez ou reassistir-o de novo. Por isso que eu peço pra você deixar o seu like e se inscrever no canal, que isso ajuda muito no crescimento do canal. E se você quiser escutar esse vídeo e todos os vídeos aqui do canal em formato de áudio, tá tudo disponível lá no Spotify, no nosso Cinecast. É isso, meus amigos. Obrigado por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo ou o próximo Reassistindo. Valeu!